Olá, amigos do Diário do Iguaçu. Seguimos com as nossas entrevistas hoje com o deputado federal Rafael Pezente, do MDB, deputado que assumiu agora em 1º de fevereiro, né, o primeiro mandato de deputado. Obrigado pela sua visita, está fazendo um roteiro aqui pela região Oeste e veio conceder essa entrevista para falar um pouco do mandato, das ações, né? Obrigado, deputado, pela sua visita. Bruno, eu que agradeço, né, a oportunidade de conversar com tanta gente ao mesmo tempo. Eu sei a força que vocês têm aqui nessa região e fiz questão de, no roteiro aqui no Oeste, passar no Diário do Iguaçu para a gente se conhecer pessoalmente. Né? Eu fazia assessoria de imprensa para o deputado Peninha, depois virei chefe de gabinete e na assessoria de imprensa eu te lia muito, né? Mandava material e agora estou do outro lado do balcão, literalmente, né? Do outro lado da mesa, sendo entrevistado. Eu sou jornalista também, então sempre fui acostumado a fazer perguntas. Responder perguntas nunca foi a minha praia, mas espero, né, atender a contento e as tuas expectativas. Com certeza, né? O Pezente, que era citado jornalista, e foi 15 anos, né? Entre assessoria de imprensa e chefe de gabinete do deputado federal Peninha, que agora, depois de algumas eleições, resolveu passar o bastão, digamos assim, e você foi o sucessor dele, digamos assim, né, Rafael? Eu queria que você falasse primeiro, antes da gente entrar nas pautas e tal, como é que foi essa transição, né? Porque a gente sabe que é difícil político fazer um sucessor, né? De certo modo, assim, o voto é muito personalista, né? Como é que foi essa construção para você sair de ser um assessor parlamentar para ser deputado federal? Olha, Bruno, o Peninha é um cara que disputou 8 eleições na sua vida. 2 em Ituporanga, capital da cebola, cidade onde eu moro, 3 de deputado estadual e 3 de deputado federal. Disputou 8, venceu as 8. E aí, depois da eleição de 2018, ele me chamou para conversar, eu já era chefe de gabinete dele, e disse que não tinha interesse em disputar mais eleição. Que achou que aos 70 anos de idade já era mais do que a hora de encerrar o ciclo, né? Continua fazendo política, mas não com mandato eletivo. E aí ele disse que eu seria a pessoa mais adequada para assumir esse posto. É o tipo de informação que te deixa umas 3 noites meio sem dormir, porque nunca imaginei um dia disputar uma eleição. Eu sempre fiz política, sempre gostei muito, mas nos bastidores, ajudando nas campanhas eleitorais do próprio Peninha e de prefeitos, vereadores, mas nunca com a minha testa no santinho, um dia eu imaginei. Mas uma missão como essa, né, não podia recusar. Eu vim da roça, né, meus pais ainda trabalham na agricultura, de uma cidade muito pequenininha. Apesar de eu morar em Ituporanga, eu me criei em Atalanta, que tem 3.000 habitantes. Se eu deixo passar esse jumentinho encilhado agora, nunca mais outra oportunidade dessa ia aparecer na minha vida. Então eu falei para o Peninha que aceitava o desafio, e aí migrei de volta para Santa Catarina, porque morava em Brasília, né? E aproveitei essa época da pandemia, quando o Peninha, que fazia parte do grupo de risco, idoso, não podia ir para as bases, aproveitei para eu ir às bases, para conversar com as lideranças, já começar a explicar esse processo de sucessão. É natural que no começo a gente Dá um susto, encontre... né? Dá um susto em mim, claro, né? Resistência, né? Mas naquele momento em que eu estava me mudando de volta para Santa Catarina, um susto maior era das lideranças, porque não é fácil, né? Um guri de 35 anos de idade, 35 hoje, eram 33 quando eu comecei a pré-campanha, substituiu o Peninha, um cara tão vitorioso em eleições e nos mandatos também, né? Quanta conquista esse cara já trouxe para Santa Catarina. Mas aos poucos, né, as testas foram se desfranzindo, né, os narizes meio tortos voltaram a ficar retos e a gente conseguiu construir um grupo para nos dar esse mandato. E agora esse mandato já não pertence mais a esse grupo, pertence ao nosso estado todo. Como você citou, né, vindo desse processo de sucessão, mas você tem uma base também muito forte de mandato, né, que eu digo, na questão de agricultura, né? Queria que você falasse, até no início do seu mandato já tem batido em algumas questões como o alho, né? A questão do alho que vem da Argentina, que a gente nem imagina muitas vezes, mas que isso tem um impacto na produção aqui de Santa Catarina, que é um dos maiores produtores, né? Até você pode falar com mais propriedade sobre isso. E a questão da cebola, na Ituporanga, como a cidade que você mora, é uma região uma cidade muito forte nisso, né? Queria que você falasse dessas bandeiras e qual que é o trabalho em Brasília para tentar destravar essas questões, né, de agricultura e nesses pontos que eu citei. A produção de alho em Santa Catarina é muito importante. Nós temos milhares de famílias que dependem disso.
e são pequenos produtores. Eu não sou contra importar alho da Argentina. Isso faz parte, né, de um acordo bilateral. Eu sou a favor do livre comércio, né, da liberdade de empreender, importar, produzir. As pessoas têm que ter mais liberdade. O Estado engessa muito tudo isso. Mas quando tu importa o alho ou qualquer outro produto, tu tem que seguir algumas regras. E tem uma portaria do Ministério da Agricultura do ano passado, do mês de maio, que a Argentina está descumprindo. Está descumprindo desde que a portaria entrou em vigor. Não pode mandar alho ensacado da Argentina e colocar no Brasil, porque o alho ensacado pode trazer junto pragas quarentenárias. Se uma praga dessa invade o nosso estado, acaba com a nossa produção e as milhares de famílias que sobrevivem da cultura do alho deixam de produzir. Vão fazer o quê? Vão se mudar para uma cidade maior, viver com subemprego e acabar, né, criando sua família dentro de um barraquinho. Então, eu fui muito contra essa importação, que na verdade é um contrabando, né, do alho ilegal ensacado vindo para cá. Respeitadas as diretrizes, as normas, não há problema algum. A cebola, a mesma coisa, e outros produtos. E aí cobrei muito do Ministério da Agricultura para que essa fiscalização fosse intensificada. E fruto da nossa cobrança, mas não só minha, né, porque a gente não consegue um negócio desse tão grande sozinho. Política a gente faz unindo forças, né? Eu fui um dos entes envolvidos nesse processo. Então, outros parlamentares, associação de produtores, SIDASC, muita gente envolvida, a gente conseguiu barrar essa entrada ilegal. E aí, agora, o Ministério da Agricultura está fazendo fiscalizações constantes e, nessa semana, inclusive, apreendeu mais, se não estou enganado, 30 toneladas de alho que estavam vindo de forma irregular. Eu trabalho muito a favor do pequeno produtor, porque, como eu disse para você, Bruno, eu vim da roça, eu me criei no meio de uma roça de fumo e de cebola. Os meus pais, né, ainda vivem da agricultura. E eu sei o que passa o pequenininho, porque o grande produtor, ele não precisa de alguém para defendê-lo, porque ele já tem gente demais lá em Brasília para fazer lobby a favor dele. O grande produtor, ele banca a campanha de um deputado, de um senador, e depois, quando o cara se elege, ele trabalha só para quem financiou a sua campanha. O pequeno produtor, malemar, consegue comprar uma roupinha para as crianças, botar comida na mesa, o combustível dentro do carro. Imagina se ele vai bancar a campanha de deputado. Ele já está pagando o salário dos políticos, né, com seus impostos. Não precisa ficar contribuindo mais do que isso. Só que esses é que precisam ser ouvidos, né, porque eles não têm acesso a um político. Eles não são amigos do rei. É para essa turma que eu vou trabalhar, para o pequeno produtor. E, aqui no Oeste, principalmente, para o pequeno produtor de leite. Porque Santa Catarina, né, é um dos estados que mais produz leite no Brasil. Nós temos 80 mil famílias que dependem dessa produção. O Oeste é, eu acho que é a região que mais produz, né? Com certeza. Concórdia é o município que mais produz em Santa Catarina e 70%, 80% da produção de Santa Catarina está concentrada no Oeste. Tem muita família que depende disso e precisa de alguém lá em Brasília para defender os seus interesses. Às vezes o preço do leite tende a estar ruim, só que o custo de produção sempre aumenta mais do que o valor que pagam pelo seu produto. E quem produz leite sabe o que eu vou dizer. É muito caro você produzir, porque o animal custa muito e a propriedade para você colocar a tecnologia que precisa e competir, né, com os seus concorrentes é caro demais. Então você tem que ficar investindo e reinvestindo e aplicando toda a vida. Por isso que essa turma precisa ser mais valorizada. O deputado falou dos pequenos produtores, né? Quais são as outras pautas aí que o senhor trabalha, já começou e pretende aí trabalhar no seu mandato de 4 anos, né? Até assumiu agora, tem praticamente 4 anos de mandato. Na semana passada, lá na Comissão de Agricultura da Câmara, eu defendi com muita ênfase a propriedade privada, porque o João Pedro Stedley, que é um líder do MST, do Sem Terra, anunciou o que ele chamou de abril vermelho. E para esse abril vermelho estão previstas invasões de propriedade em todos os estados da federação. Eu deixei bem claro que se eles invadem propriedades na Bahia, em outros estados do Nordeste, e não encontram resistência, aqui em Santa Catarina as coisas serão diferentes. E fui bem incisivo mesmo, né? Deixei bem claro para que daqui a pouco não venham reclamar. Eu falei que o público catarinense, quem trabalha na roça, sempre tem uma garrucha atrás da porta. Quando não 2, quando não 3. Pólvora seca na gaveta, e quem invadir propriedade privada tem que ter essa informação, que pode ser recebido com chumbo no peito. Quem invadir propriedade privada
que na minha opinião é sagrada, em busca de terra, pode até conseguir um pedacinho de terra, mas a 7 palmos do chão. Uhum. O senhor acredita que tem uma forma de, digamos assim, impedir isso? Ou isso depende de outros fatores que daí a Câmara foge um pouco do controle? Até tem se falado até em CPMI, né, se não me engano, no Congresso, para já é referente a esse tema que o senhor falava, né? Sim, tem como impedir. Tanto é que nos últimos 4 anos a gente teve pouquíssimos casos de invasão de propriedade. O MST deixou de existir. A gente lembrou do Movimento Sem Terra agora que o Lula reassumiu o poder. E o Lula é tão próximo do MST que levou o João Pedro Stedley, que não pertence a nenhum órgão público, não é vinculado a nenhuma força ministerial, até a China. Fez parte da comitiva presidencial. Com que objetivo? Senão de mostrar proximidade com o presidente da República. E aí, quando o MST se aproxima da presidência da República, mostra que tem o aval do presidente para fazer essas invasões. A gente tem já protocolada na Câmara dos Deputados a instalação de uma CPI, né? Não é uma CPMI, essa é só uma CPI porque ela pertence só à Câmara, né? A CPMI ela é mista, daí a Câmara e Senado. E aí estamos só esperando o presidente da casa, o Arthur Lira, instalar essa comissão para a gente investigar quem é que está bancando o MST. Porque os caras não invadem essas propriedades, chegam lá de caminhonete 0 km, com todo aquele aparato, sem alguém para bancar. Sim, dinheiro eles não têm nem terreno, são sem terra. Como é que eles vão ter grana para, primeiro, né, pensar essa invasão, descobrir as propriedades mais suscetíveis, né, a essa ocupação e também depois fazer a inteligência, né? Então alguém está bancando, alguém está sendo o cérebro e o bolso, né, o cofre desse movimento. Essa CPI vai servir justamente para a gente descobrir quem é que está fazendo isso. Deputado, o senhor já declarou sua oposição ao governo federal, né? Como que é essa relação no Congresso, né? Seu primeiro mandato, então você está... mas assim, como que o senhor trabalha essa questão de ser oposição, ao mesmo tempo tem que dialogar com ministérios para trazer recursos, né? A gente sabe que tem todas essas questões que envolvem, o senhor se declara oposição, mas como é que o senhor trabalha essa questão de articulação? Como é que é feito isso? Olha, Bruno, eu faço oposição ao governo Lula não é porque eu tenho uma bronca com o presidente, é porque o que ele defende é muito diferente daquilo que eu defendo desde que nasci. Aprendi com meu pai e com a minha mãe, dentro da casa deles, o que é certo e o que é errado. E não é porque agora eu virei deputado que eu vou começar a defender o que é errado por vantagens pessoais. O governo dá muita canelada, principalmente naquele setor que empreende, que produz. Quem está carregando o Brasil nas costas está sentindo isso. E eu não posso concordar com essas pautas. Não significa que eu vou fazer oposição ao meu país. A oposição que eu vou fazer é as pautas ideológicas, né, desse governo de esquerda. Mas, eventualmente, né, o Poder Executivo vai apresentar alguma proposição à Câmara e eu entendendo que, né, sendo bom para Santa Catarina ou para o país, eu vou votar a favor e vou explicar para os meus eleitores, os meus seguidores nas redes sociais porque é que estou votando, né? No entanto, eu não acho que a gente precisa ter muita proximidade com o governo federal para exigir o respeito que Santa Catarina merece. Porque a gente manda bilhões de reais para Brasília. São bilhões. Está voltando migalha, está voltando esmola. Eu preciso estar ao lado do governo, fazer carinho no cabelo dele o tempo inteiro para conseguir um pouquinho desse valor que a gente manda para Brasília de volta? Estou fazendo lá o meu papel, que é fiscalizar a atuação do Poder Executivo e também cobrar ações para que a gente sinta, né, a presença do Estado e da União, nesse caso, aqui no nosso dia a dia. Deputado, tem questão que é sempre citado, rodovias, né? A gente sabe que tem as estaduais que estão ruins aqui na região, principalmente. As federais também até passaram por umas melhoras, mas ainda tem muita questão, né? A duplicação da 470, por exemplo, que ali passa ali pela tua região especificamente também. Como que trabalha essa questão para equacionar? A gente sabe que resolver talvez a curto prazo não vai, mas como é que é o trabalho para trazer recurso, para tentar melhorar essas rodovias aqui no nosso estado? Olha, Bruno,
Aí a gente pode falar sobre duas coisas. A primeira é mais atenção do governo federal com a nossa infraestrutura catarinense, que é precária. Nós somos um estado muito rico, mandamos muito dinheiro para Brasília e pouco até agora tem voltado. A bancada catarinense, que é muito unida, apesar de termos divergências internas por conta da nossa posição política, ideológica, a bancada catarinense é muito unida e esteve com o ministro dos Transportes, o Renan Filho, há cerca de um mês e pouco, falando sobre investimentos em infraestrutura, especificamente sobre rodovias. O governo nos prometeu 880 milhões de reais para esse ano. E, sinceramente, né, tem cumprido aquele cronograma que se comprometeu a cumprir. A gente precisa reconhecer. Eu sou oposição ao governo, volto a falar, mas eu não sou uma oposição burra. Eu preciso reconhecer aquilo que de certo o governo faz. E nisso, por enquanto, está acertando. O governo tem colocado grana na reformulação, na reforma. Né, revitalização. Exatamente. Né, até Dionísio Cerqueira, em São Miguel do Oeste. Na última vez que passei ali, ainda no governo Bolsonaro, fiquei 6 horas esperando, né, porque estavam em obras já. Então a obra continua. Aqui na 282 também, né, o governo colocou grana, vai fazer terceiras faixas. E aqui na 282 é interessante, que tampando os buracos, dando uma recapada, a gente não pode sonhar com o ideal. Vamos trabalhar com o mundo real. Sim. Construindo terceiras faixas, de obras especiais, alguns trilhos e viadutos, muito se resolve. Dá mais fluidez, né? Travessia urbana, se daqui a pouco faz um pouquinho ali, já resolve, né? Momentaneamente. Sim, né? E é melhor a gente ter uma solução paliativa do que ter solução nenhuma. Né? O governo federal tem se comprometido a fazer essas obras. E enquanto o governo estiver cumprindo o seu cronograma, eu vou estar na primeira fileira aplaudindo. A partir do momento que ele deixar de cumprir, eu vou estar lá sendo pedra no sapato para a gente cobrar o que nos é de direito. Né? Claro. Deputado, eu queria te agradecer pela sua visita, né? Tá fazendo o roteiro aqui, se quiser falar brevemente só do roteiro que está fazendo aqui pela região. Eu desci agora há pouco aqui em Chapecó, vim de Brasília, fiz conexão em São Paulo, pousei em Chapecó. Aqui de Chapecó eu sigo para Xaxim. E lá não é um compromisso político. Lá eu vou encontrar amigos que não vejo há muito tempo, porque eu tive 4 anos de seminário, eu queria ser padre quando era mais novinho. Em setembro desse ano vai fazer 20 anos que eu saí do seminário. E saiu junto comigo, no mesmo dia, dia 7 de setembro, dia da independência, saiu do seminário um cara chamado Cristiano Maciel, que mora em Chapecó, inclusive. E a gente vai encontrar o Cristiano, mais o Roberto Cerato, Chuck, mais o Pete, alguns amigos da época do seminário, lá em Xaxim, amigos que eu não vejo há 20 anos. Então, eu vou, depois de Chapecó, saindo aqui da entrevista, vou fazer uma agenda também na Cooper Alpha, na Aurora, né, para falar sobre essa minha proximidade com o agro. Sim. E sigo para Xaxim, durmo em Xanxerê, e aí fico até na segunda-feira na região, correndo, visitando as pessoas, escutando, né, as demandas que eles têm para nos apresentar. Passando em Abelardo Luz, depois Galvão, São Lourenço do Oeste, São Bernardino, Dionísio Cerqueira, São José do Cedro, Guarujá do Sul, São Miguel do Oeste, Descanso, e na segunda, de novo em Chapecó, para pegar o avião e voltar para o Brasil. Vai fazer toda a região aí, de Vou certa dar maneira, dar uma volta. Uma né? espécie de um círculo assim, né? Sim, legal, deputado. Eu queria te agradecer pela entrevista, né, pela disponibilidade e também aí de tá respondendo as perguntas aqui para nós. Muito obrigado. Bruno, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e quero conversar contigo não só quando as pautas forem positivas, né? Porque para o político é muito fácil chegar aqui, conversar contigo, falar sobre as bandeiras do mandato que ele está fazendo, mas quando tiver alguma bomba eu quero estar aqui também para te encarar e poder responder, porque esse é o papel do político, é botar o seu mandato à prova, tá no meio das pessoas para ver o que é que elas estão esperando, né, do político que estão pagando lá. É muito caro tu manter um deputado em Brasília, porque tem o salário do deputado que não é baixo. Tem toda a estrutura que envolve o deputado, tem a equipe lá do gabinete. Então, o mínimo dos mínimos, né, depois de custar tanto para os cofres públicos, é que o deputado apresente resultado, esteja presente e mostre serviço. Mostre o que está fazendo com a grana que ele está recebendo. Né? Quero voltar em outras oportunidades aqui para a gente falar sobre o andamento desses 4 anos de mandato. Com certeza, vão ser outras oportunidades, com certeza. Obrigado, deputado. Obrigado também a todos que acompanharam a entrevista. Até a próxima.